águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Secaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a terra, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. E então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Desde o início da pandemia, vejo-os muitas vezes nas janelas, estes desenhos do arco-íris, com as palavras "vai ficar tudo bem". Foram estes desenhos que me animaram e inspiraram a uma releitura do livro de Gênesis, capítulo 6 a 9, a história da Arca de Noé. E foi uma experiência curiosa, porque desta vez a minha atenção não foi tanto para os animais todos, ou para Noé e a sua família, nem para a questão como é que eles conseguiriam sobreviver em tão pouco espaço com tanta diversidade de animais e de pessoas. Não, desta vez o que chamou a minha atenção foram as várias referências ao tempo. 40 dias ia chover, tinha anunciado Deus a Noé. 40 dias já é bastante, mas ainda suportável como tempo de quarentena. Só que não ficou pelos 40 dias. Depois seguiram-se 150 dias em que as águas estavam a subir. Mas não chegou. Depois outros 150 dias, ou seja, meses, para as águas pouco a pouco descer. Finalmente, 5 meses mais tarde, a arca aterra no Monte Ararat. Mas não podem sair, porque são mais 3 meses até se verem os cumes dos montes. Só então Noé começa a enviar primeiro um corvo e depois as pombas, para ver se finalmente poderiam sair e retomar a vida. Irmãos, nós sabemos que os textos do livro de Gênesis, da Bíblia, e sobretudo os primeiros 11 capítulos, não são textos históricos no sentido científico, e menos ainda uma reportagem jornalística dos acontecimentos do passado. Por isso, não me vou fixar demasiado nestas expressões do tempo. Mas confesso-vos uma coisa, ao reler esta história da Bíblia, estes capítulos do livro de Gênesis, senti-me de repente ao lado de Noé, lá junto da janela, a espreitar: será que a pomba volta? Ou será que já finalmente podemos sair? Senti-me com a mesma ansiedade que ele terá sentido. Mas quanto tempo mais vai tudo isto demorar? Quando é que podemos finalmente abraçar-nos, cantar juntos, encontrar-nos? Já será em breve? Já terá chegado a altura? Quanto tempo mais? 3 vezes Noé tem que enviar a pomba.
as medidas de desconfinamento não eram elas como aquela pomba que regressou já com um ramo de oliveira no bico? Estávamos nisso, a pensar que finalmente o pior já teria passado quando as infecções, os números, cada dia em Lisboa começaram de novo a subir. Quando na China, depois de semanas e semanas sem novos casos, houve um novo surto. E agora? O que é que nos dá orientação? O que nos guia neste tempo de novas incertezas, de nova ansiedade? O que nos alimenta? O que é que nos dá força? A Bíblia não revela muito, aliás, revela praticamente nada sobre como Noé e a sua família terão passado na arca estes meses todos. Afinal, um ano inteiro. Só uma coisa sabemos. Antes de Noé entrar na arca, Deus tinha feito uma aliança, um pacto com ele. Um pacto com um único grande objetivo, a preservação da vida na terra. Isto no capítulo 6, 18, podemos ler. Foi este pacto, esta promessa de vida que permitiu a Noé e os seus viver, e não apenas sobreviver, não apenas passar o tempo, sim, viver mesmo nas condições do dilúvio, na arca, na quarentena. É a arca que os protege das águas e das intempéries. É a arca o seu refúgio seguro. Mas é esta promessa, é a aliança de Deus que abre horizontes amplos, vastos, e que alimenta a esperança para um tempo pós-dilúvio. Do mesmo modo, o pacto que Deus fez conosco em Jesus Cristo, nosso Salvador, abre para nós horizontes vastos, horizontes amplos, que nos permitem viver. E que nos permitem não apenas ficarmos desesperados com as nossas dúvidas e os nossos problemas e as nossas dificuldades e a nossa impaciência, ou seja, que nos permitem não nos ver sempre em primeiro lugar a nós próprios, mas em vez disso tudo, usar este tempo que ainda estamos obrigados ao distanciamento, este tempo em que a pomba ainda volta para trás, mesmo que já tenha um ramo no bico, usarmos então este tempo para refletir, para orar e para deixar que o Espírito de Deus encha o nosso coração, renova cada um e cada uma de nós, transforma as nossas famílias e as nossas comunidades, transforma a nossa sociedade. Há 3 imagens que para mim se tornaram quase simbólicas deste desafio espiritual de transformação profunda. Primeiro as máscaras. As máscaras, estas máscaras incômodas que tanto nos complicam a vida e a comunicação. Por quê? Vejam só. No nosso mundo marcado pelo neoliberalismo e a respectiva ideologia, tudo nos diz: pensa primeiro em ti próprio. E se cada um pensar primeiro em si próprio, todos hão de prosperar. Também escutei já de alguns jovens agora a dizer esta mesma ideia egoísta. Eu quero divertir-me, é a minha vida, sou jovem, que fiquem confinados as pessoas de risco, os idosos, os doentes. A máscara, de facto, quebra com esta lógica egoísta do eu em primeiro lugar. Virá ao contrário, pois usando a máscara, não me posso proteger tanto a mim própria, mas sim protejo os outros. E se cada um e cada uma se empenhar em proteger os outros, todos podemos ficar bem. Se aprendêssemos esta lição e não a esquecêssemos logo depois da pandemia, a humanidade teria aprendido uma grande lição
e a vida na terra seria bem diferente. Afinal, Jesus não nos disse: ama-te em primeiro lugar a ti próprio. Mas Ele disse-nos: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Deus acima de tudo. A minha segunda imagem são estas pessoas que vimos na televisão e nos meios de comunicação de joelho. De joelho para dizer: eu reconheço a tua dignidade. Reconheço a imagem de Deus em ti. Reconheço que todos e todas somos filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Adão e Eva, de Noé e da sua mulher. Todos temos o mesmo sangue. Todos somos imensamente preciosos aos olhos de Deus. Velhos e novos. Saudáveis e pouco saudáveis e doentes. Todos os povos da terra, de qualquer cor, de olhos e da cor e da pele. Muitos levaram esta mensagem à rua, muitos se ajoelharam. Era importante deixarmos-nos interpelar por esta imagem. Finalmente, a minha terceira imagem é o arco-íris. Não faço minhas estas palavras de tudo vai ficar bem, porque como é que podemos dizer isto se tanta gente chora os seus mortos, se tanta gente perdeu a sua existência? E o fosso entre ricos e pobres ainda ficou maior. Não, mas sim, o arco-íris lembra-me a promessa de Deus. Esta promessa: não haverá mais dilúvio. Não destruirei mais a terra. Esta promessa de Deus chama pela nossa resposta. Chama pela nossa transformação. Para que nós finalmente aprendamos um estilo de vida que preserva a terra, que limpe os mares e os ares e que proteja a vida na terra. Sim, temos tanto que pensar, tanto para orar, tanto para aprender, enquanto ainda estamos à janela ao lado de Noé, à espera do dia em que a pomba já não tem que regressar. À espera do dia em que finalmente podemos sair da arca e começar a reconstruir a vida na terra, sobre o sinal do arco-íris, sobre a promessa de Deus. Amém. Shit.